Salve, salve pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Eslen Podcast. Hoje nós iniciamos mais uma minissérie de aulas, na verdade, gratuitas aqui para vocês, assim como nós fizemos com aquela minissérie de finanças com o professor Rafael Lara, que inclusive está disponível aqui no canal Eslen Podcast. São 7 aulas que vão desde montar a reserva de emergência ou planilhar os seus dados de gastos do mês, até, sei lá, reserva internacional, blindagem patrimonial, investimento em bolsa estrangeira, em bolsa brasileira e tudo mais, Bitcoin e tudo mais aí que você precisa saber, principalmente o racional de como a economia do Brasil funciona. A proposta dessas séries, de uma série de podcasts, como se fosse um mini curso, na verdade, é a gente trazer especialistas aqui para ensinar para vocês e deixar gratuito aqui no YouTube, para vocês olhar quando quiser, revisitar quando quiser o conteúdo, sobre diferentes temas. Então, aquele curso de finanças, se você não tem condições de conseguir comprar um curso de finanças, mas ao mesmo tempo quer entender como que funciona, o que é Selic, o que é inflação, o que é IPCA, o que é reserva de emergência, o que é investimento, o que é CDB, você consegue assistir aquelas aulas lá e sair com um bom entendimento sobre como a economia funciona. A gente está aqui agendado mais para frente alguns outros episódios com outros convidados. A gente vai ter uma série sobre treinamento, a gente vai ter uma série sobre saúde mental, a gente vai ter uma série sobre existência, né? Crises existenciais com o Zé. E então tem muita coisa legal vindo por aí aqui no Eslen Podcast. E hoje nós iniciamos uma série sobre neurociências, especificamente sobre como o nosso cérebro funciona, passando por 4 aulas. A gente vai ter essa aqui é a primeira de 4 aulas para você ter uma noção como que o nosso cérebro funciona em alguns aspectos. Obviamente o nosso intuito aqui não é esgotar o tema, é apenas te dar conhecimentos gerais, mas não superficiais, sobre como o nosso cérebro se organiza e organiza o nosso comportamento. Fechou? O nosso convidado de hoje, o nosso professor de hoje é o Thiago Batschauer, que é biólogo formado em fisioterapia. Terminou já ou não? Terminei. Formado em fisioterapia e mestre em neurociências. A gente foi colega de mestrado. A gente tem episódio aqui com ele já sobre dor, sobre neurofisiologia da dor. E hoje a gente vai começar a nossa série sobre neurociências. E lembrando que esse é o primeiro de 4 episódios. Depois a gente vai deixar aqui numa lista esses episódios aqui para vocês, numa lista de reprodução para ficar mais simples de vocês encontrarem. Fechou? É isso então? Como é que você organizou essas 3 aulas, Thiago? A gente vai começar hoje com neurofisiologia. A gente já explica o que é esse nome feio aí. Bioeletrogênese, bom nome para botar no cachorro do cara, né? Ou num filho. Hoje vocês vão entender por que eu falei nos meus stories um dia que o nome do meu filho seria bomba de sódio e potássio. Vai dar hoje para entender? Vai, né? Eu acho que vai. Vai dar para ter uma noção hoje de bomba de sódio e potássio. Então a gente vai ter esse primeiro episódio e depois... O segundo episódio, então, vai ser sobre neurofisiologia da visão, no apanhado geral também. O terceiro, a proposta é a neurofisiologia do controle postural e equilíbrio, uma pincelada acerca disso. E o quarto e último episódio, neurofisiologia da memória também, boa, abordando alguns tópicos isso é bem legal, introdutórios sobre o tema aí. Show. Começamos pelo começo? Vamos lá. Então, cara, primeiramente agradecer o convite pela série. Neurofisiologia é um tópico do qual eu acho que compartilho contigo, né, cara? Que da neurociência é o mais fascinante. Eu acho muito massa. Que a gente teve. E eu acho especificamente essa aula aí é a mais legal. Eu sei disso. Que no caso, para a galera entender, essa aula aí, se você for fazer um curso aprofundado, a aula de hoje, que teoricamente daria para estender ela até a aula de sinapses, para fazer todo o bloco, daria o quê? Umas 5 aulas pelo menos, né? Potencial de membrana, potencial de ação. Na verdade, homeostase, potencial de membrana, potencial de ação, sinapses. Acredito que daria sim. E é um tema do qual eu acredito que na tua prova de seleção de mestrado, assim como na minha, né? 80% da minha prova teórica de seleção, cara, foi bioeletrogênese. A minha também. 80%. Vamos começar então? Bora lá. Então, como é bom a gente iniciar, né? Por conceitos.
Então, bioeletrogênese, se a gente olhar para essa palavra feia aí, a gente pode separar ela em 3 partes. Bio, eletro e gênese. Bio, vida, eletro vai lembrar eletricidade e gênese vai lembrar origem, né? Pois bem, então a bioeletrogênese vai ser um fenômeno pelo qual os organismos vivos eles produzem energia elétrica, produzem corrente elétrica. E como a nossa série ela é de neurofisiologia, nós vamos ser bem neuronocêntricos nessa nossa abordagem. Então, vamos focar numa das células do sistema nervoso, que é a mais conhecida dela, os neurônios. Para quem é navegante de primeira viagem no tema aqui, que não é da área da saúde, leigo no assunto, aqui na imagem nós temos a ilustração de um neurônio, de um formato típico de neurônio, muito retratado em livros didáticos. Então, ele tem uma morfologia que ela é muito característica. E essa morfologia ela pode ser dividida em a parte verdinha que está aqui na ilustração, juntamente com a rosa, a gente chama de corpo celular ou de soma do neurônio. Aquelas perninhas que nós temos ali na pontinha, chamadas de dendritos, e seriam algo análogo a uma orelha, um ouvido do neurônio, captando informações, né? Esse prolongamento do seu corpo celular, nós vamos dar o nome de axônio, que poderia ser uma espécie de boca, garganta do neurônio, onde é que estaria transmitindo a informação, né? E as terminações axonais, onde é que aconteceria o despejo de algumas substâncias químicas relatadas inicialmente aí pelo Wesley. Então, o segundo ponto é qual que é a utilidade disso? A utilidade não necessariamente da gente trazer o tema, mas a utilidade biológica de existir um fenômeno de gerar corrente elétrica em seres vivos. Acredito que o principal motivo para esse mecanismo ele ter sido preservado, ele ter sido lapidado ao longo de milhares de anos de evolução, é porque através desse fenômeno de geração de corrente elétrica pode ocorrer a comunicação entre células distantes do nosso organismo em um intervalo de tempo muito pequeno. Se não fosse isso, não teria movimento, não teria pensamento, não teria emoção, não teria nenhum subproduto do nosso cérebro. Nem batida de coração. Batida de coração, nada. A vida talvez não seria possível se não houvesse bioeletrogênese, a não ser que um mecanismo alternativo fosse originado ou lapidado, né? Pois bem, a segunda pergunta que nós podemos fazer é como que essa corrente elétrica, como que essa energia ela pode ser gerada. Quando a gente olha, por exemplo, para o nosso celular, tu pega o celular, tu conecta o carregador dele, liga na tomada, tu sabe, tá vindo energia da rede e essa energia é um fluxo ordenado de elétrons, como os físicos gostam de chamar, do cabo da tomada para o teu celular. Mas nós não precisamos colocar o dedo na tomada, segurar um cabo de alta tensão para essa energia ela acontecer, ela fluir, a gente gera ela. E como que ela é gerada? Ela é gerada através de um fluxo de íons. Palavra bonita que lá na química do ensino médio a gente aprende a chamar de íons quando um átomo ele ganha ou perde elétron. Ele está com cargas elétricas ou mais positivo ou mais negativo. Quando a gente tem esse fluxo dessas cargas elétricas para dentro e para fora da membrana, isso vai produzir a corrente elétrica. Aí a segunda pergunta que nós podemos fazer, então se a corrente elétrica gerada pelos organismos vivos é através do fluxo desses íons, como diabos que esses bichos aí, eles ultrapassam a nossa célula, eles entram nessa célula, né? Aqui nós temos uma ilustração no slide de uma estrutura da célula que é a chamada membrana plasmática. A membrana plasmática é uma barreira semipermeável. Se ela é semipermeável, significa que ela permite a passagem de algumas moléculas e outras não. E a pergunta é como que esses íons, essas cargas elétricas, elas atravessam essa barreira aí? E a resposta é através de alguns poros, de alguns portões, algumas brechas que a gente tem ali na nossa membrana plasmática. E elas são ilustradas através dessas estruturas aqui no slide em amarelinho e rosinha. Aí nós demos um zoom num fragmento, num segmento da membrana plasmática, nessa barreira, nesse muro que reveste as nossas células aí. Essas estruturas aí a gente chama de canais. E os canais eles podem ter alguns tipos de canais.
canais chamados de abertos, controlados por comportas, canais dependentes de ligante, de voltagem ou abertos por energia. O que significa esse diabos aí? Um canal aberto seria um canal que ele é uma porta que nunca se fecha. Então, o fluxo dessas moléculas está ali, toda hora, continuamente entrando e saindo, um tipo ou mais de algum tipo de molécula. Esse é um canal aberto. Um canal controlado por um comporta, o nome já diz, ele deve de ter uma porteira, uma comporta que se fecha e ela precisa ser aberta para permitir a passagem dessas cargas elétricas e gerar a tal da corrente elétrica. Um dependente de ligante seria uma molécula que precisa se conectar a esse canal e aí então faz com que esse canal se abra. Um dependente de voltagem é que a voltagem do neurônio, a quantidade de cargas elétricas que tem dentro e fora dele deve de atingir um determinado nível, um determinado limiar. Quando atingiu aquele nível, aí então esse canal ele vai se abrir. Como se seria um aparelho que tivesse determinada voltagem. Se tu não tem aquela voltagem, ele não vai ligar aquele equipamento. E os abertos por energia, botei entre exemplo térmico e mecânico, seriam canais que eles são abertos quando se atinge uma determinada temperatura ou um estímulo mecânico. Exemplo, tu encostou alguma coisa a 45 graus na pele, vai abrir um tipo de canal e é por isso que tu percebe aquela temperatura como quente. Então, nós temos diversos canais com limiares de temperatura diferente que vão permitir com que a gente consiga ter uma ideia desse nuance. Isso é morno, isso é quente, isso é muito quente, né? E esse nuance ele também não é tão preciso, não conseguimos distinguir às vezes uma temperatura de 37 ou de 38 graus, mas do 35 para o 25 é muito fácil, né? E canais abertos por energia mecânica, então, por exemplo, empurrar o dedo para trás, ele vai permitir com que essa compressão de alguns tecidos abram alguns canais, migram algumas cargas elétricas ali, fluem, e isso vai gerar um disparo daquele neurônio. Uma coisa importante para a galera entender é que quando você fala que esses canais permitem a migração de íons para lá e para cá, e esses íons são carregados com eletricidade, né? Ou melhor, a diferenciação desses íons entre fora e dentro da célula gera uma carga elétrica, um potencial elétrico ali. A gente está falando aqui de eletricidade igual tem na tomada da sua casa, tá? Não é eletricidade diferente disso. Inclusive, a gente consegue medir isso no cérebro da pessoa com um aparelho, só que a gente mede em milivolts. Aí na sua tomada de casa é volts, mas no nosso cérebro tem eletricidade mesmo. Tanto é que, na época que estava se descobrindo isso, salvo engano, no século XIX, a Mary Shelley escreveu o Frankenstein. O Frankenstein é um monte de carne que é carregado por uma corrente elétrica e toma vida. Na época que o Luigi Galvani estava descobrindo como que funcionava a transmissão elétrica durante o nosso movimento em Hus, o Alexandre Volta estava fazendo a pilha elétrica e a Mary Shelley estava entendendo tudo que estava acontecendo nesse universo, nessa atmosfera científica, e ela escreveu o Frankenstein, porque na época a gente já tinha uma noção que os nossos movimentos ocorrem por meio de transmissões elétricas que são mediadas por isso daí, né? Por esses íons aí. Então, a origem do seu comportamento, das suas emoções, do seu batimento cardíaco, está na abertura ou no fechamento desses canais. Se você fechar alguns deles por muito tempo, você deixa de sentir alguma coisa. Inclusive, os anestésicos funcionam assim. Quando anestesia a sua pele aqui, significa que fecharam uma série de canais e você não consegue fazer aquela deformação mecânica, você não sente, né? Perfeito. E diante disso daí, a gente pode fazer a seguinte pergunta, mas por que esses íons, essas cargas elétricas, então elas migrariam, elas entrariam, saíam de uma célula, elas passariam por um canal desse daí, né? Essas cargas elétricas, elas não têm uma consciência embutida, um mini cérebro para saber, agora é a minha hora de passar ali no canal. Exato. Agora é a minha hora de ficar aqui, né, meu irmão? Calma aí, vamos deixar o cara primeiro passar. Então, essa fluidez dos íons, elas vão depender e ser regidas por dois gradientes que a gente chama. Um gradiente que nós damos o nome de elétrico e um gradiente que nós damos o nome de químico. O gradiente elétrico, todo mundo já ouviu falar que cargas elétricas iguais, elas se repelem e cargas elétricas diferentes, elas se aproximam, elas se atraem, né? Aquela história
o amor da minha vida, se é muito parecido comigo, se repele ou não, essa lorota toda. Mas então, a ilustração aqui, ela nos diz o seguinte: se eu tenho cargas elétricas positivas próximas, elas vão tender a se afastar, e cargas diferentes elas vão tender a se aproximar. E o que isso implica na membrana celular do neurônio, nessa neurofisiologia que nós estamos discutindo aqui? Se dentro do neurônio eu tenho mais carga negativa e fora eu tenho mais carga positiva, o gradiente elétrico ele vai dizer o seguinte: a tendência dessas cargas elas se aproximarem, o positivo em direção ao negativo, o negativo em direção ao positivo. Isso é uma das forças motrizes para os íons fluírem, eles se movimentarem dentro e fora da membrana. A outra força motriz é o gradiente químico. O gradiente químico diz o seguinte: se eu tenho um meio com duas substâncias, por exemplo, e esse meio ele é separado por uma barreira semipermeável, tipo uma rede, uma telinha, um tecido fino que deixa passar alguma coisa, mas não tudo, vai ocorrer uma passagem das moléculas das substâncias que estão em maior concentração para onde tem menos concentração. Não estou entendendo direito como funciona, a imagem ela é muito ilustrativa. Eu tenho mais bolinhas verdes na esquerda e mais bolinhas roxas no lado direito. E aquela linha pontilhada central, ela representa uma membrana semipermeável. Ela deixa passar essas bolinhas, que são as moléculas, mas não deixa passar outra coisa além delas. Então, qual que vai ser a tendência? Que daqui a alguns minutos ou segundos, a quantidade de bolinhas verdes e roxas ela seja idêntica nos dois lados. Chegou a um equilíbrio químico. Quer ficar mais fácil ainda para entender? Imagina um prato com água, que tu pega uma tinta e tu pinga uma gota de tinta preta no meio do prato. Uma tinta solúvel em água. O que vai acontecer? Vai ficar uma mancha preta bem no centro do prato. Mas daqui a alguns segundos, alguns minutinhos, a água está toda homogênea, da mesma cor. Ou seja, houve uma migração da onde estava mais concentrado para onde teve menos concentrado e chegou a um equilíbrio, um homogêneo. Isso é então a segunda força motriz que vai mover os íons para dentro e para fora da membrana. Agora vamos dar um susto aí na galera. Então, ao ver essa imagem aí, nós temos omitimos vários outros átomos, outras substâncias. Mas o que vocês têm que botar o olho nessa imagem e ver? Que eu tenho mais cor vermelha fora do que dentro, eu tenho mais cor preta dentro do que fora e mais cor azul fora do que dentro. Os vermelhinhos e os pretinhos, eles têm um sinal de mais, então são carregados positivamente. E o azulzinho tem um sinal de menos, então é carregado negativamente. Aí nós vamos ter o gradiente químico, gradiente elétrico ele trabalhando. De modo que existe uma tendência de onde tem mais para onde tem menos. Então o vermelho tem uma tendência a entrar dentro da célula. O preto tem uma tendência a sair da célula. O azul tem uma tendência a entrar na célula, pelo gradiente de concentração. E o gradiente elétrico ele vai dizer o contrário. Ele vai dizer o quê? Se o positivo está fora e ele entra, cargas positivas de dentro tendem a repelir, então formar um contrapeso nisso daí. E quando essas cargas elas ficam entrando e saindo, mas o que a gente diz que a diferença de corrente elétrica, a voltagem dentro e fora do neurônio, ela é a mesma, a gente vai dar o nome disso para potencial de repouso do neurônio. Na prática, nós podemos entender o potencial de repouso como o neurônio que está desligado, que ele não está conversando, não está se comunicando, não tem impulso elétrico, está de boa. Isso seria potencial de repouso, diferença de cargas elétricas constante. Não significa que não existe movimento de íons. O movimento é só que está entrando, está saindo, está entrando, está saindo e a média não está mudando ali de cargas elétricas, sempre está ficando constante. Aquela empresa que está vendendo, está produzindo, mas não está tendo lucro, está ficando ali constante o negócio, apesar das vendas. Pois bem, esses canais que a gente viu anteriormente, pessoal, eles também podem apresentar 3 estados. Um estado que a gente chama de ativo, o repouso e o refratário. O ativo seria quando o canal está aberto, permitindo a passagem de cargas elétricas. Obviamente,
o canal que a gente viu do tipo aberto é aquele que nunca se fecha. Fora esse, os outros eles podem estar ativos ou não. Se ele estiver ativo, está passando carga elétrica. Se ele estiver em repouso, não está passando carga elétrica, o canal está fechado, mas ele está fechado, mas não com a porta trancada. A porta está perto de abrir, ela pode ser aberta a qualquer momento, não tem dificuldade nenhuma. E um canal, quando ele está no seu estado refratário, já é o contrário, é uma porta chaveada com aqueles... Como é que é aqueles negócios das portas lá? Essas trancas. Aquelas trancas, e o camarada não consegue abrir aquilo lá rapidamente. Então vai ser muito difícil desse canal ele voltar a abrir esses íons eles fluírem. Pois bem, dito isso, aí uma dúvida vem na nossa cabeça. Mas por que diabos as cargas elétricas, as concentrações, elas não vão se igualarem? Por que vai ter sempre essa diferença aí? Uma das explicações para isso daí é a tal da bomba de sódio e potássio. Aí, agora vocês vão entender de onde veio o nome do meu filho. Sódio, potássio, ATPase, por favor, pega uma água lá para mim. Aí, é um bom nome, então, cara. É um bom nome. A bomba de sódio, o filho do Teston, quando ele falou para mim que escolheu o nome, não sei o que, disse, já sei, cara, que não, Anaximandro. Aí ele disse, não. Anaximandro trembolona. Sacanagem. Aí o que nós vemos? Um recorte nessa ilustração da nossa membrana plasmática de novo, e agora uma estrutura que é muito similar a um canal iônico daquele que a gente viu anteriormente, só que uma coisa interessante está acontecendo aí. Nós vimos que a concentração dos vermelhinhos fora era muito maior que dentro, então tinha muito mais sódio fora do que dentro. E o potássio era o contrário, tinha muito mais potássio dentro do que fora. A imagem anterior, o potássio era pretinho, o sódio era vermelhinho. Nessa ilustração, que eu não consegui mudar a cor, o potássio é rosa e o sódio é azul. O que a tal da bomba de sódio e potássio faz? Ela captura 3 sódios do lado de dentro e 2 potássios do lado de fora. E aí ela joga o sódio de dentro para fora, o potássio de fora para dentro. O que isso é? É fazer o contrário do que o gradiente de concentração... Seria natural. Seria natural. Seria natural o que está em maior concentração entrar. Então ela joga para fora. Uma bomba, como uma bomba de um poço artesiano, ela vai bombear água da onde a água não iria. Ela não gravidade iria subir. Acima, não ia acima da gravidade. Então ela vai fazer força ao contrário. E como qualquer coisa que nada contra a correnteza, gasta energia. E a bomba de sódio e potássio, ela gasta bastante energia para fazer isso daí. Para manter o gradiente de concentração sempre com essa diferença. É um dos maiores protagonistas do nosso organismo para não deixar essas concentrações se igualarem. Estima-se, não sei se tu sabia desse valor em especial, né, que em torno de 20 a 40% da energia que o cérebro utiliza é para o funcionamento de bomba de sódio e potássio. Inclusive, um daqueles canais que ficam abertos lá do que você botou, tem um canal que fica vazando. Volta naquela imagem lá rapidão, que tinha uns... Aí, ó. Tem um canal aí, galera. Imagina que tem um dos canaizinhos aí nessa membrana, né? A gente tem uma membrana, fora tem mais Na+, sódio. A tendência é que o sódio entre. Normalmente a gente tem um canalzinho de sódio aberto que fica vazando sódio para dentro do neurônio. Como ele fica vazando ininterruptamente sódio para dentro do neurônio, a bomba tem que ficar jogando para fora. E o professor Vander disse uma vez numa aula de neurofisiologia que a sensibilidade da bomba, porque isso aqui a gente está dando uma aula nem arranhando a superfície do que é esse conteúdo, se você realmente quiser ir a fundo. Inclusive, se tiver um neurofisiologista assistindo, entenda que a gente está dando uma aula aqui para um público muito leigo. Desculpa. É até difícil trazer mais simples que isso, galera, porque tem alguns raciocínios que tem que entender. A sensibilidade da bomba, quando tu vai fazer aqueles cálculos lá de Goldman e não sei o quê, ela é muito sensível, cara. A bomba é assim, o Vander comentou que ela detecta como se fosse poeiras de qualquer sódiozinho a mais que entra, joga pra fora. Ela odeia sódio dentro, odeia, né? Ela não gosta de sódio dentro da célula. Qualquer entrada de sódio que não deveria estar ali, ela fica jogando. E como a gente fica, por exemplo, dormindo, a gente não gasta energia pensando, controlando emoções e tal. Só que o canalzinho de sódio que fica vazando,
ele continua enquanto a gente dorme, cara. Você tá dormindo aí na sua casa 8 horas, aquele canalzinho fica vazando sódio e a bomba gastando energia para jogar para fora. Por isso que o cérebro é um órgão muito caro. Imagina essa bomba ficar ininterruptamente o dia inteiro, a noite inteira jogando sódio para fora, né? E diante dessa observação que tu fizesse, uma pergunta pode surgir, uma dúvida, né? Porque, pô, acabaste de falar que a bomba está funcionando 24 horas por dia, 365 dias por ano, quando é ano bissexto 366, né? Caramba, velho. Se a gente pensa de uma perspectiva biológica, evolutiva, a gente sabe que a natureza, ou melhor, a seleção natural, esse mecanismo que vai lapidando os seres vivos, detesta extravagância. Pois é, né? Como é que selecionou isso, né, cara? Por que diabos essa bomba de sódio e potássio ela está presente em tantos seres vivos? Por que ela, se ela é tão custosa energeticamente? Isso é uma dúvida que pode surgir, né? E essa dúvida, então, seria qual que é a vantagem da gente ter essa bomba de sódio e potássio? E eu trouxe 3 que parecem ser as hipóteses mais defendidas e as mais embasadas cientificamente. A primeira é que se ela contribui para uma diferença de corrente elétrica, isso é crucial para a gente gerar um impulso nervoso, ter essa diferença entre o meio interno e o meio externo. Senão a eletricidade não vai ser gerada, precisa ter esse potencial, né? Por esse motivo que uma pilha tem o polo positivo e o negativo. Se tivesse 2 polos negativos, não adiantaria, 2 polos positivos também não teria essa capacidade de gerar corrente elétrica. Então, a primeira vantagem é que ela gera esse desequilíbrio. Então, ela é custosa energeticamente, mas gera o desequilíbrio de carga e isso permite que o impulso nervoso surja, que o neurônio se ativa, que a gente comunique células distantes, já explicou por que ela está presente ali durante tanto tempo. Então tem uma vantagem de sobrevivência e de reprodução, imagina. Sem ela, a incapacidade talvez de gerar o impulso elétrico seria algo característico da espécie dos seres vivos. Segundo motivo, controlar o volume celular. Porque se entra muito sódio, a gente sabe assim, quando eu tenho uma dieta rica em sódio, muito sódio, eu me sinto inchado, o cara fala. Entrou muito sódio, vem água para dentro da célula, a célula estufa, incha, e ela pode romper, que a gente chama de lise. Então, para evitar que uma célula estoure, eu tenho que jogar sódio para fora para não deixar essa merda acontecer. Então, tá aí outro exemplo. É custosa, mas é melhor eu gastar energia do que eu ter as minhas células todas estourando e morrendo célula. A terceira característica é que ela ajuda a geração de energia, a energia que ela consome acaba contribuindo para o transporte ativo secundário, por exemplo, de glicose e aminoácido para dentro da célula. Então, apesar de ela gastar bastante energia para funcionar, ela acaba economizando um pouco de energia para o transporte ativo de glicose e de aminoácido. Então, provavelmente essas 3 características juntas aí, elas explicam o motivo de ter selecionado essa estrutura tão custosa energeticamente do ponto de vista evolutivo. Imagino que o primeiro seja o mais pesado. Eu também acredito que na média ponderada... Nada funcionaria. Aí a pergunta que a gente vai fazer é o seguinte, tá bom, vimos que a geração da corrente elétrica ela é em decorrência do fluxo de íons, vimos que os íons são cargas elétricas positivas ou negativas, que eles atravessam a membrana, tem poros, tem canais, e que essa diferença de corrente elétrica, então, vai contribuir para a geração da energia e tudo mais. A pergunta é, nós vimos que a célula, quando essa diferença está constante, a gente chama isso de repouso, está em potencial de... E quando ela não está em potencial de repouso, a célula? Isto é, quando o neurônio não está quieto, quando ele está falando. Né? Porque a todo momento o nosso cérebro parou de funcionar o cérebro, isso caracteriza a morte. Né? Então, tem potencial que não é de repouso. Esse potencial que não é de repouso, a gente dá o nome de potencial de ação. E você que não está habituado a esse termo, pode utilizar como sinônimo impulso nervoso. Né? Então, o potencial de ação, o neurônio se ativou, o neurônio ligou, contou para o seguinte, conversou, se comunicou. E essa história do potencial de ação, agora eu queria fazer um paralelo histórico de como ela foi mais ou menos descoberta com esse cara aí, 1928, Edgar Aldrin.
Em 1928, os caras gostavam muito de pesquisar com animais que hoje em dia a gente raramente utiliza, né? Você botou um mais de boa aí, né? Porque tinha gato, tinha cachorro. Esse vai ter nos próximos. Mas então, mas o coelhinho também, né, cara? Coelhinho, sacanagem. O coelhinho também. Sacanagem. Ele pesquisava muito com coelhos, esse cara. E aí ele teve uma ideia de fazer o seguinte, eu vou anestesiar o meu coelho, eu vou abrir o pescoço do bicho, eu vou dar uma procurada aqui no pescoço, o que tem de nervo passando por aqui. E eu vou cortar todos os nervos, com exceção de 1 ou 2, eu vou deixar só ali. Aí talvez você deve perguntar, mas ele sabia qual era o nervo que ele tinha que cortar? Provavelmente foi tentativa e erro. Alguns coelhos ali. Cortei, não, esse aqui eu não posso mais cortar no próximo. Morreu o bicho. Acabou. Aí ele chegou em 2 nervos que mantinham o coelho vivo. Beleza. Ao cortar esses nervos aí e deixar somente 2, eu vou instalar um eletrodo nesse nervo para registrar a corrente elétrica que cruza por esse nervo aí. Se está passando uma corrente elétrica, ele está vivo. Então, eu vou registrar isso. E eu vou conectar esse eletrodo no alto-falante. Para toda vida que passar a corrente elétrica, eu escuto um barulho. E um barulho era parecido com tipo código Morse. Pip, 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 pip. E aí, então, ele notou, cara, que toda vida que o coelho respirava, pip, 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 dava um barulho. Ele disse, caramba, tá passando corrente elétrica quando o coelho respira. Cara, parece que essa corrente elétrica, então ela teria um potencial para uma ação de respirar. Foi daí que veio o nome. Então, nome ruim, né, potencial cara? De ação, talvez, se encaixa bem aqui nesse negócio. Só, foi daí. Eu sempre achei o nome muito ruim. E pelo menos ele não botou o nome dele, né? Que é normal. Aí, então, o potencial de ação, talvez, ele surgiu a partir do experimento dessa constatação aí. E uma coisa importante é que esse potencial de ação, esse impulso elétrico, ele não variava em termos de duração. Então não tinha um barulhinho lá no pip e o outro pip. E ele não variava em intensidade, em amplitude. Tinha um barulho mais alto. Bip e outro bip, pequenininho. Agora ele variava em frequência. Então era ti, 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 ti. Isso foi uma característica que depois também acabaram compreendendo melhor e entendendo melhor. Então, um paralelo histórico da onde que a gente começou a entender um pouco melhor isso daí. Mas aí, nessa época, 1928, cara, tecnologia para isso extremamente rudimentar, né, cara? Como é que nós vamos estudar, então, o potencial de ação diante disso daí? E aí um outro bicho entrou em cena, a lula. E mais específico, as lulas gigantes, que elas têm uns tentáculos grandes pra caramba. E esses tentáculos apresentam axônios, aquele prolongamento que a gente viu lá no primeiro slide, segundo slide, onde a boca, a garganta, onde conduz o impulso elétrico pelo neurônio, que são muito grandes. E nessa época que a tecnologia era mais rudimentar, era importante ter estruturas maiores, porque estruturas microscópicas demandam muita tecnologia. Então temos que trabalhar com coisas mais colossais, digamos assim. E aí, então, começaram a se colocar eletrodos nos axônios das lulas. E aí aqui uma representação de um neurônio, onde a bolinha ali representa o corpo celular, a gente já viu anteriormente, ali o prolongamento dele, o axônio. Se colocou um eletrodo nesses axônios das lulas e notou que existia, nessa vez, mediram, né? Tipo um voltímetro, botou um voltímetro lá e notou, putz, a voltagem dentro desse axônio, ela é negativa comparado com fora. Tem essa diferença. Foi a primeira constatação assim, teórica, foi disso, através dessa avaliação. E o que será que acontece? Eles pensaram assim, se eu pegar e encostar um fio desencapado numa ponta aqui, dar um choque nesse tentáculo da lula, numa extremidade, e deixar o voltímetro nela, o que acontecia com a voltagem ali? E a voltagem, obviamente, ela percorria aquele neurônio, e quando chegava no voltímetro, ocorria uma inversão das cargas elétricas. Se estava negativo lá de dentro, ficou positivo. E aí então também se desenvolveu um termo para isso daí. Se dentro é negativo e fora é positivo quando está em repouso, então tem polos bem estabelecidos. Polo negativo dentro, polo positivo fora, como se fosse uma pilha. Quando ocorre a inversão disso depois que dá um choque, eu vou chamar isso de
polarização. Eu vou inverter o polo. Só que essa despolarização, ela era muito breve. E depois retornava as cargas elétricas para sua conformação basal do potencial de repouso, dentro negativo e fora positivo. Vamos chamar então essa retorno à conformação elétrica de repolarização. Pois bem, isso daí, ao medir, a gente chegava, o potencial de repouso, a membrana dentro, ela tinha mais ou menos 70 milivolts negativos. Isso era o que o voltímetro do axônio ele determinava. Quando dava o choque na extremidade, essa voltagem ela ia para 40 a 50, 55 milivolts positivos, nessa faixa aí. Então isso foi constatado. Um problema na época onde se estudava isso é que, cara, isso acontecia em menos de 1 milissegundo. 1950. Como é que tu vais estudar um negócio com menos de 1 milissegundo, cara? Era muito difícil se estudar isso. Então, alguns aninhos mais tarde, se bateu muito a cabeça para desenvolver técnicas e ferramentas que permitissem conseguir estudar essa despolarização, essa repolarização. E uma das técnicas que foram, assim, uma pedra angular disso tudo, cara, foi a fixação de voltagem, que baseia-se nada mais, nada menos do que colocar alguns eletrodos ali na célula e deixar a voltagem da célula constante no valor que queria. Então, eu vou fixar a voltagem daquele neurônio a menos 40, e aí eu deixo ele a menos 40 e eu vou ver o que está acontecendo naquele neurônio. Está entrando carga, saindo, o que está entrando, o que está saindo. Eu vou conseguir ter mais tempo. Não vai ser 1 milissegundo para eu ver o negócio. E aí então conseguiu-se desenhar um gráfico que ele está presente em todos os livros didáticos de neurociência. E provas de neurociência. E provas de seleção de mestrado, que é o gráfico do famoso impulso elétrico, do potencial de ação. Então, aqui nessa primeira etapa do gráfico, onde é que nós temos um platô ali a menos 70 milivolts, é onde nós teríamos o neurônio em repouso, inativo, com as suas cargas elétricas bem separadinhas, dentro bem negativo, fora bem positivo. E aí o fluxo de íons, ele pode ir entrando no neurônio, entrando cargas positivas, de modo que o neurônio ele fique menos negativo, e aí a gente vai subindo aquela curva. Até chegar nessa linha pontilhada, que mais ou menos aonde demarcaria o que a gente chama de limiar de ativação, que é a menor quantidade necessária de cargas elétricas positivas que vão entrar no neurônio para promover a despolarização dele, gerar o potencial de ação propriamente dito. Esse momento é o momento que a gente pode usar aquela analogia, aquela brincadeira, a partir daqui, foguete não tem ré. Então o foguete não tem ré. Daqui vai só entrando carga elétrica positiva, vai e só sobe. Mas aí chega num patamar onde a ideia de foguete não ter ré ele começa a mudar. Né? E aí entra o nosso tio Elon Musk para dizer, não, foguete tem ré sim. Que seria o quê? Seria um retorno a essa polaridade da membrana, a repolarização. A saída das cargas elétricas positivas que acabaram adentrando naquele neurônio. E essa saída vai acontecer até mais do que o necessário. E esse mais do que o necessário a gente chama de hiperpolarização. Faltou um A ali. Essa hiperpolarização é o potencial de membrana estando mais negativo do que estava de repouso. Esse momento aí é um momento onde nós vamos ter um período do potencial de ação que é caracterizado como período refratário, onde o neurônio ele fica inexcitável, incapaz de gerar um novo impulso elétrico. Período refratário. Pois bem, então... Não, peraí. No período de hiperpolarização, ele pode dar um potencial de ação. Ele não pode gerar um potencial de ação quando ele está descendo. Quando está descendo. Isso, ali na hiperpolarização ele pode, né? Só que é mais difícil, porque ele está mais negativo, precisa de uma carga maior. Perfeito. Inclusive, a testosterona... Ali vai ser o estado do canal. O canal vai estar em repouso. Exatamente. E na repolarização, inativo. Na descida do gráfico. Exato. Inclusive, a testosterona em neurônios da amígdala,
ela reduz a hiperpolarização. É por isso que a testosterona não gera agressividade. Mas se o sujeito é propenso à agressividade, nos neurônios da amígdala, a testosterona reduz. É como se ela não deixasse hiperpolarizar tanto. Então, o cara que usa testosterona, se ele é predisposto a ter uma atividade neuronal aumentada, agressividade na testosterona, na amígdala, ele tem frequência de potencial de ação acelerado. Por isso que ele pode manifestar uma agressividade que já estava latente. Mas não é que cria novos, entendeu? Nova agressividade. Um pouco São os trabalhos bem legais mostrando isso. Um pouco disso eu acho que o Sapolsky ele trata no Comporte, né? Ele dá uma lapidadinha. E tem um paper na Science fantástico mostrando isso, cara. É bem legal, assim. E trabalha, olha como é legal, né? Um bagulho mega específico, a hiperpolarização do potencial de ação e tal. Por causa desses conhecimentos básicos em neurociência, a gente consegue entender, por exemplo, como que a testosterona afeta o comportamento. Parece um negócio muito específico, mas ele... E reforçando ali o que o Wesley falou, né? Então, lembrando, a hiperpolarização não é o período refratário que eu tinha falado. Corrija se engano, na repolarização, tá bom? Isso. O quadrinho ali do lado, nós temos lá, o potencial de membrana ele fica constante em cada etapa, isso é a característica da fixação de voltagem. Pois bem, aí qual que era o problema do negócio na época? É que se eu fixo a voltagem a, por exemplo... 0 milivolts. Fixei a voltagem a 0 milivolts. 0 milivolts está na marca ali da despolarização. Está na marca onde cargas elétricas positivas vão entrar de maneira abrupta no neurônio. Se eu fixei isso, eu não sei qual que é o íon que está atravessando na época. Eu só sei que está entrando carga positiva. Isso. Mas qual carga positiva que era? Os caras disseram assim, como é que nós vamos fazer para entender isso daí? Aí entrou em cena um raciocínio farmacológico. Os farmacologistas, como dizia o meu orientador no mestrado, sempre com uns trabalhos muito sofisticados, Tiago. Ele dizia, o Guilherme falava para mim, não, a sofisticação metodológica dos farmacologistas é incrível, né? É verdade. E aí, então, eles entraram com duas substâncias, duas neurotoxinas, abreviadas de TTX e TEA. TTX é a tetradotoxina. E a TA não é o transtorno do espectro autista, é tetraetilamônio, se eu não me engano. A TTX bloqueia canais de sódio e a TA bloqueia canais de potássio. Então, o que eles conseguiram fazer? Eu vou botar TTX para bloquear canais de sódio e eu sei que se está entrando carga elétrica positiva, o sódio não é. Uhum. Só que ainda ele se perguntava assim, mas o que é? Não resta só mais, não temos só dois. Ali no nosso exemplo aqui eu mostrei apenas o sódio e o potássio com carga positiva, mas a gente tem diversos outros íons que foram omitidos aqui na nossa aula, na nossa apresentação. Então isso era um novo problema que surgiu na ciência, uma nova limitação metodológica que precisava de uma solução, né? E antes dessa solução chegar, uma curiosidade interessante, todo mundo já viu esse bicho aí, o baiacu, né? É um peixe do grupo dos tetradontiformes. O nome lembra a tetradotoxina, porque a tetradotoxina é uma substância encontrada nesse peixe. E esse peixe, a tetradotoxina, é o que a gente chama popular veneno do baiacu, né? E algumas culturas, principalmente o Japão, cultura oriental, tem o hábito de comer bastante baiacu, limpar o peixe de modo que remove esse veneno. Mas nós temos algumas estimativas, cara, estarrecedoras acerca da magnitude do potencial desse veneno. Aonde a quantidade de veneno presente em um único peixe parece ser o suficiente para levar ao óbito a 50 a 100 pessoas, cara. Então, é um veneno muito forte, né? E o que esse veneno faz, essa tetrotoxina? Ela bloqueia canais de sódio. Um subtipo específico de canal de sódio que ele é muito numeroso no neurônio. É um canal de sódio do tipo dependente de voltagem. Quando a voltagem da membrana passou os 55 milivolts negativa, aquele limiar de ativação que a gente viu no gráfico anterior, aí então esses canais de voltagem dependentes eles vão se abrir e, camarada, é um tráfego de sódio para dentro da célula abrupto. Se esses canais não se abrem, não ocorre despolarização. Eles são os protagonistas do negócio. Então não vai ter impulso nervoso. O que eu estou querendo dizer? Se o cara consome o veneno do peixe baiacu,
a gente vai bloqueando os neurônios aonde aquele veneno entra em contato, porque ele é uma neurotoxina, ele tem afinidade com o sistema nervoso. Então o cara começa a sentir que adormece a língua, depois vai adormecendo a garganta, depois as pálpebras começam a ficar pesadas, depois as extremidades começam a perder força, aí o cara começa a ficar paralisado, até diafragma, principal músculo associado com a nossa respiração, vai interromper sua atividade para funcionamento, respiração, coração, e o cara morreu desse jeito. Então ele pode morrer até agonizando e paralisado. Né? Curiosidade a respeito da TTX. Tem alguns poucos chefes do mundo que conseguem preparar isso para os caras comer e ter uma dormência na língua, né? Eu já... Você comeria? Não. Eu também não. Não teria essa coragem aí. Tem umas dessas assim, se tu bota na internet, como saber se o peixe baiacu tá com veneno? Aí os caras têm aquelas receitinhas lá de Ana Maria Braga, né? Que o cara... espreme limão na carne, se a carne escurecer é porque tá com veneno e tu não come. Rapaz, agora eu vou botar a minha vida por um limão? Se você está gostando desse episódio, saiba que ele tem o apoio da Probiótica, a marca de suplemento que eu utilizo aqui nos meus treinos. Você encontra desde barrinhas de whey, gel carboidrato se você atua aí na área de endurance, corrida, natação, ciclismo, creatina, whey, coqueteleira, tem uma série de outras opções lá de carbo, gomas e etc. De outros sabores de géis carboidratos também. E você pode conseguir um cupom lá, se você quiser comprar com desconto, você pode utilizar o cupom ESLEN, tá? Cupom ESLEN lá no site da Probiótica, você consegue um desconto nos seus suplementos e basta você acessar aí www.probiotica.com.br para você ter acesso a suplementos e, enfim, conseguir o desconto lá. A Probiótica ajuda nós aqui no nosso podcast para trazer conteúdos relevantes para vocês. Fechou? Bom episódio, bom resto de episódio. Tá doido? Então, isso é uma primeira curiosidade acerca da TTX. A outra curiosidade, ela que eu quero trazer, é referente ao gene que codifica o receptor de sódio voltagem dependente. Temos um gene, podemos entender isso como a instrução lá no nosso DNA para a fabricação do canal voltagem dependente. E mais ainda, mais específico, esse gene que eu estou citando, que ele é chamado de SCN9A, ele dá instrução para fabricar esses canais em um tipo de nervo apenas. Os nervos que formam o nosso sistema nociceptivo, que levam as informações de perigo. Pessoas que apresentam mutações nesse gene, de modo que o gene não expressa esse canal nos nervos que conduzem informações de perigo, desenvolve uma doença rara que é conhecida como insensibilidade congênita. Não sente dor. O cara é incapaz de sentir dor. Mas isso é um problema, né? Só morre. É um problema muito grande. Só quebra a perna. Na maioria das vezes o cara tem expectativa de vida que não excede ali os 15 anos de idade, 18 anos de idade. É porque imagina, a pessoa pode achar legal não sentir dor, mas imagina que você quebra um osso. Você não sabe que quebrou o osso. Você fica caminhando com aquele osso dilacerando o tecido e você vai caminhando com aquele osso ferrado. Aí não é nem tanto o pepino, né? Porque, tipo assim, se for uma fratura, às vezes, apesar de tu não sentir, tu podes enxergar processo inflamatório. Ver o inchaço da articulação, ver o roxo que ficou, ver sinais visíveis assim, e isso te motivar a procurar ajuda porque tu sabe que pode ter alguma coisa errada visto que tu não sente dor. Mas e se for uma hemorragia interna? Exatamente. E se for uma apendicite? Né? Se for um dano em algum órgão? Pancreatite, sei lá. Então, assim, se a gente já tem inúmeros casos de tumores malignos que se desenvolvem de uma maneira silenciosa em indivíduos que não sofrem dessa doença, que acaba fazendo com que o diagnóstico seja tardio, as chances de cura reduzem bastante, né? Imagina um indivíduo que isso aí é para tudo. Né? Dificulta muito essa situação. Pois bem, diante daquele empecilho de conseguir determinar qual que era o íon que atravessava, eu fixei a voltagem da membrana, eu sei que eu bloqueei o sódio, eu sei que entrou carga positiva, mas que carga positiva que entrou para eu entender melhor toda essa treta aí.
se desenvolveu uma estratégia utilizando isótopos radioativos. Isótopos radioativos seriam nada mais do que tu colocar os íons numa cultura de célula ali, em laboratório, e esses íons eles emitem uma radiação quando pinga algum reagente, quando são vistos no microscópio, de modo que eles brilham. Né? E aí então, ficou mais brilhante dentro, aquele íon entrou. Imagina que eu botei sódio fora do neurônio, o sódio está brilhando. Beleza, eu vou lá, fixo a voltagem da membrana em 0 milivolts, ali onde é que já passou o limiar de ativação, o sódio ele entraria. Se o sódio entrar, eu vou ver que dentro do neurônio vai ficar brilhante, não vai ficar mais brilhante fora. E eu posso fazer isso com o potássio, eu posso fazer isso com o cálcio, posso fazer isso com o cloro, posso fazer todos os íons, deixar eles brilhantes para eu saber o que está entrando e o que está saindo. Então isso foi uma revolução na técnica para a gente conseguir entender bastante. E fez entender que a despolarização é caracterizada principalmente, mas não somente, pela entrada de sódio. Canais de sódio dependentes de voltagem são os protagonistas disso daí. A repolarização pelo canal de potássio, né? E a hiperpolarização também para um mantimento de canais de potássio além do tempo necessário. Não somente eles, como o Wesley falou, simplificando, enxutando, omitindo um monte de informação aí, né, pessoal? O período refratário, então, seria aquele momento que os canais eles ficam, que o neurônio ele fica inexcitável, né? Ele está inativo e não em repouso. É aquela porta que eu exemplifiquei que está fechada, com tranca lacrada, com sarrafo embaixo da porta, travada de tudo que é jeito. Aí, uma outra dúvida que pode ter é em relação à localização. A gente pensa assim, aonde será que começa esse potencial de ação? A gente viu lá no início a morfologia do nosso neurônio. E vimos que ele tem corpo celular, que ele tem axônio, dendrito. E o potencial de ação ele parece começar numa região que é chamada de zona de disparo. Zona de disparo fica mais ou menos por ali onde a seta está retratando. E por que a zona de disparo é uma região onde costuma começar o potencial de ação? Porque a densidade de canais de sódio que tem ali, ela é muito grande. E quanto mais canais de sódio, é mais fácil do neurônio ser excitável. Então, ali o limiar para disparar o neurônio ele é menor do que em outras regiões. Aquela linha pontilhada em outras regiões ela é mais alta. Necessita de maior fluxo de elétrons, maior fluxo de íons para isso acontecer. E isso explica também por que o sinal ele vai para o axônio e não vai para o corpo celular. Ou seja, por que o impulso nervoso na nossa figura agora ele desce da zona de disparo e ele não vai para cima? Porque para cima o limiar de ativação é mais alto. Então é mais fácil de ele descer. Por isso que o sentido vai ser em direção ao axônio, não ao corpo celular. E aí eu lembro daquela fatídica e emblemática entrevista do Clóvis no Jô Soares, onde ele fala que o pai dele ensinou para ele uma lição da qual ele encontrou na mais fina filosofia. E Nietzsche, ele foi mais específico em Assim Falava Zaratustra. Né? Ele dizia, o meu pai falava para mim assim, ó, demora o tempo que for para decidir o que tu quer da tua vida. Depois disso, para trás, nem para pegar impulso. Né? O restante da frase vocês conhecem. Então, para trás nem para pegar impulso. Por que eu lembro disso? Porque os canais atrás da onde ocorreu esse disparo, esse impulso nervoso, eles vão estar inativos, eles estão em repolarização. Então, sempre o sentido do potencial de ação vai ser único, vai ser um. Ele vai sempre correr no sentido dele, não vai e volta e fica zagueando assim. Porque para trás nem para pegar impulso. Pois bem, uma última colocação, e agora de caráter mais morfológico, que eu acho interessante a gente entender também sobre esse assunto, é que nós temos neurônios que eles apresentam um envoltório nos seus axônios, como representado na ilustração da esquerda ali. Esse envoltório nós chamamos ele de bainha de mielina. Né? E a bainha de mielina, de uma maneira bem simplificada,
também, porque demandaria bastante tempo para isso. Ela é um envoltório que vai contribuir para acelerar o impulso nervoso, né? Vai ser mais rápido o impulso nervoso. A gente dá alguns nomes lá de condução saltatória e tal, não sei o quê. Mas a questão é o seguinte, bainha de mielina é uma Ferrari para o neurônio e o neurônio sem bainha de mielina é um Fusquinha. Então, os dois, eles vão chegar no mesmo lugar se não tiver quebrado. Só que o impulso nervoso que trafega com a Ferrari, ele chega muito mais rápido. Além disso, outra coisa que faz com que o impulso nervoso seja mais rápido é o calibre do nervo, o calibre do axônio daquele neurônio. Quanto mais grosso ele for, menor vai ser a resistência elétrica. E aí então vai passar mais íons ali, o impulso nervoso também será mais rápido. E quando chega nesse ponto, a gente pode se perguntar a respeito do... Cara, então a gente tem fibras nervosas que conduzem a informação bem rápida e fibras nervosas que conduzem a informação mais lentamente. Tem neurônios que têm mielina e tem neurônios que não têm mielina, amielínicos. A pergunta que pode ser feita é: por que a natureza, então, ela preservaria as fibras que elas são amielínicas? Por que a gente ficaria com Fusquinha se tem Ferrari à nossa disposição? Esse tipo de questionamento, ele tem duas hipóteses que elas não são mutuamente não são mutuamente exclusivas, assim, né? Uma não pressupõe que a outra não ocorra. Pode acontecer os dois. Que é a hipótese das ótimas oportunidades e a hipótese da energia despendida. Vamos começar pela mais fácil. Energia despendida. Se a mielina é uma estrutura adicional ao neurônio, significa que demanda mais matéria-prima para produzir. Demandou mais matéria-prima, maior custo. Maior energia a ser demandada para construir aqueles neurônios. Então, talvez a natureza não se livrou das fibras amielínicas pelo fato de gastar menos energia e chegar no mesmo lugar, tá tudo bem. Se o Fusquinha me levar daqui para lá e eu chegar um pouquinho mais tarde, e isso não afetar de uma maneira significativa a minha sobrevivência, a minha reprodução, eu vou manter essas fibras aí porque eu vou ficar reformando a casa se isso não vai ter uma funcionalidade, não vai adicionar mais chance de sobrevivência ou reprodução. Isso seria a hipótese da energia despendida. A hipótese das ótimas oportunidades é o seguinte: a gente ouve muito falar e sabe bastante da palavra sinapse. Seria a comunicação de dois neurônios onde despeja um neurotransmissor, né? Quando acabou essa circuitaria, esse fenômeno que a gente acabou de ver, começaria a sinapse, que não é o ponto desse nosso episódio. A sinapse, então, seria a comunicação, tipo um neurônio aqui, outro aqui, esse aqui cospe e esse aqui capta aquele sinal químico e ele é passado para o seguinte. Só que existe uma outra forma de comunicação muito mais antiga em diversos outros organismos, se chama efapse. A efapse é uma influência que acontece em neurônios que estão paralelos. Então, os neurônios que formam axônios, assim, feixes paralelos, a corrente elétrica, o campo elétrico de um neurônio pode afetar o outro neurônio, de maneira a amplificar o sinal do neurônio do lado. Numa fibra amielínica, isso acontece muito. Existe a efapse, a amplificação no sinal de um neurônio, no sentido ortogonal. Né? Enquanto que na bainha de mielina, ela tem um envoltório, ela isola e não tem isso daí. Esse envoltório isolante faz com que a efapse seja muito diminuída. Ela perde, né? Ela não dissipa tanto. Isso. E isso parece que contribuiu para a sobrevivência e para a reprodução, visto que foi mantido, e é um mecanismo visto em diversos outros seres vivos que não apresentam mielina em composição de alguns neurônios. Aí, implicação prática desse tipo de situação, da efapse, por exemplo, em nós seres humanos.
é que quando a gente tem dois neurônios que estão próximos e esses neurônios eles inervam os locais diferentes do nosso corpo, essa amplificação desse sinal ele pode fazer com que um neurônio do lado que não deveria de se ativar, ele acaba se ativando. Ele pode diminuir um pouco o limiar daquele neurônio, né, e ele disparar. E aí chega no cérebro informação de dois locais distintos. E esses dois locais distintos, o cérebro vai interpretar que está vindo daquela redondeza o sinal. Tá, onde é que eu quero chegar? Que muito da nossa cavidade abdominal é inervado por neurônios amielínicos. Muito da nossa cavidade abdominal. Praticamente toda. E esses neurônios aí, principalmente do sistema nociceptivo que detectam perigo, se eles são amielínicos, eles vão dificultar a localização exata de uma sensação dolorosa. E acaba fazendo com que nós percebamos uma dor abdominal como sempre difusa e dificilmente pontual. Quando tu estás com dor de barriga, tu não consegue dizer, dói aqui, ó, nesse ponto aqui. Tu consegue talvez mais ou menos em qual quadrante do abdômen tu sente a dor. É mais para cima, mais para baixo, só que ela parece que espalha, ela vem aqui. É do abdômen ou é cólica? Daí o cara pergunta, não sei, cara, pega tudo aqui assim. É uma sensação vaga, difusa. E em parte essa explicação dessa sensação vaga, difusa é devido a essas fibras amielínicas elas fazerem a tal da hifápse. É diferente de uma dor na mão, por exemplo. Diferente de uma dor na mão ou qualquer dor em outro local do corpo que ela seja pontual. Que ela seja pontual. Aí, dificilmente, a hifápse é uma comunicação que esteja contribuindo para a dor pontual. Visto que os neurônios, apesar deles estarem paralelos, pertinho um do outro, um influenciar o outro, mas a gente sabe que as terminações axonais deles podem se expandir para áreas grandes, né? E aí, então, disparar numa pontinha daquela terminação axonal aqui e na outra ponta, não. Só que o sinal elétrico vai pelo mesmo neurônio. Quando chega no cérebro, o cérebro não sabe. Olha, quem se ativou foi a terminação nervosa 43 do lado esquerdo do neurônio da coxa. E aí tu sente a dor exatamente em cima do joelho, apontando com o dedo. Não, é uma dor que ela espalha um pouco mais, porque as terminações nervosas elas também são arborizadas, né? Adicionando-se a questão dessa comunicação, dessa influência um neurônio com o outro através da hifápse, isso seria ainda exacerbado, poderia ajudar a explicar esse fenômeno de dor referida, essa dor que se espalha. Maneiro, não sabia dessa hifápse, não. Legal. Bem curioso, bem curioso. É isso o que nós tínhamos proposto e planejado. E agora nós vamos para a próxima aula, que vai ser? Agora, neurofisiologia da visão. Talvez agora o furo fique um pouco mais embaixo, não sei. É um sistema mais difícil que tem. Mas vale ressaltar para a galera que a gente vai falar isso na próxima aula. Esta aula introdutória aqui, ela é fundamental para todas as outras, né? Sem ter uma noção disso... Ela ajuda muito. Talvez falte algumas coisas, fiquem uns buracos ali no entendimento. Ela ajuda bastante porque qualquer outra função do cérebro vai depender de um potencial dessa de atividade. ação. Vai depender de bioeletrogênese. E pessoal, só lembrando que o desfecho final desse potencial de ação ou dessa alteração de equilíbrio eletroquímico dos neurônios é a sinapse, que em última análise vai ser a comunicação dos neurônios, importante para tudo que a gente vai ver nas próximas aulas. Deixe o seu like aqui nesse episódio, compartilhe com quem você acha que tem interesse e nós nos vemos na aula 2 dessa série aqui sobre neurofisiologia. Valeu!